pouquinho sobre atitude, ok? Atitude, eu queria dar uma definição de atitude. O que significa atitude, de acordo com o dicionário? Atitude significa demonstração de uma intenção, ou um modo de proceder. É uma demonstração de intenção, um modo de proceder. Por que a atitude é importante? Quem sabe? Estejam livres. Porque mostra seu caráter? Mostra como você é? Também mostra. Alguém tem mais uma outra? Guia nossas ações. Guia as nossas ações, exatamente. É uma locomotiva, né? Locomotive. Puxa os outros vagões. Né? Muito bem. Atitude é importante porque é produto da nossa decisão responsável. Né? Todos nós somos responsáveis. A palavra responsável, responsabilidade é uma palavra muito mal compreendida filosoficamente pela maioria das pessoas. Por quê? Porque as pessoas acham que responsabilidade... As pessoas acham que uma pessoa negligente é uma pessoa irresponsável, e não é. Na verdade, não existe ninguém irresponsável. Aquela pessoa que é negligente, ela é responsavelmente negligente. Ela escolhe. Quando você escolhe ativamente o bem, você é responsavelmente ativo. Quando você fica passivamente agindo erradamente, você está sendo responsável de uma forma passiva. Ou seja, quando você não faz uma escolha, você acabou de fazer. Foi claro, não? Às vezes às vezes eu confundo a cabeça dos irmãos. Mas é bem sério isso que eu estou falando. Quando você deixa de escolher, você já escolheu. É o que ele falou. A atitude puxa as tuas ações. Então hoje eu quero falar alguns tipos de atitude que a Bíblia manda a gente ter. Okay? O primeiro tipo de atitude que a Bíblia manda a gente ter é a atitude diante de provas, de tentações. Sabe por quê? Porque a vida é um teste. Quando você chegar no céu, você fala assim, poxa Senhor, a minha vida teve um bocado de teste. Ele falou assim, mas era para ter. Eu nunca falei para você que não iria ter. Em outras palavras, Deus não esconde as regras do jogo. Vocês estão entendendo isso? Vocês serão provados, porque Deus precisa saber quem você é. Não que Ele não saiba. Isso é interessante, né? A gente pensar, por que Deus prova a gente? Deus sabe quem você é no íntimo, mas você não sabe. Como assim a gente não sabe? A gente só sabe quando a gente passa. Sim ou não? Você só sabe como você enfrenta a morte quando você perde alguém. Até então, você é apenas como é que fala? Um teórico a respeito das coisas. Você quer ver que legal? As pessoas darem palpite na vida dos filhos alheios quando ele não tem filho. Pô, cara, sabe o que você faz com o teu filho? Faça isso. Não é assim? Olha, o meu conselho para você é o seguinte: você tem que pegar esse menino, deixa ele ter filho. Leva pra casa, não é? Porque é o seguinte, a gente só sabe quem somos quando a gente é provado naquilo que a gente precisa ser. Uma mãe só descobre que é mãe quando ela é mãe. E aí ela vai descobrir que é mãe. Não adianta estudar na escola um curso pré-mãe, ganhar um diploma lindo, aleluia, sou formado em mãe. É assim que funciona? Não. Não funciona assim. A vida exige provas. Deus exige provas. Amém ou não? Isso é importante. Então, vamos ler esse texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículos 2 em diante. Diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande o quê? Alegria. Uau! Isso é atitude. Isso é atitude, é o que ele falou. Considere por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversos problemas, por diversas provas. Vocês vão saber por quê? Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança em vocês. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em outras palavras, uma coisa está link na outra coisa. Sem provação você não tem perseverança. Sem perseverança você não tem
maturidade. Ninguém forma um crente maduro sem prova. Ele vai ser sempre um bebê chorando, vocês estão entendendo? Deus não nos traz para uma caminhada com Ele para que a gente fique eternamente babies. É necessário crescer na fé. Deus não quer que a gente passe ano após ano com a mesma atitude de bebê. Porque a criança tem uma atitude diferente do adulto. Não é? Quando uma criança quer uma coisa, geralmente ela não espera. Ela vai fazer um show para ter aquilo. Não. Mas na prova e na perseverança, Deus fala assim, você vai ter que aprender quieto, a esperar, com paciência, acalma-te, senta-te. Está entendendo a atitude do adulto? Senta e espera. Isso é a atitude de adulto. Criança, eu quero agora! Eu vou fazer um show aqui dentro do mercado! Eu vi a mãe aqui. Como? Eu vi algo assim, as crianças vão fazer isso, rolar no chão, né? Dar o show. E a mãe fez isso do mesmo jeito que fez. Sem vergonha. Exatamente, entendeu? Agora, sem essa atitude, você não vai a lugar nenhum com Deus nem com ninguém. Mas não é só com Deus, é com tudo. Se não houver um crescimento, se não houver um crescimento de atitudes, a gente não sai do lugar, a gente não deslancha na vida. Irmãos, é sério o que eu estou falando para os irmãos. Aqui não tem nada a ver com coisas celestiais, gloriosas, do céu e anjinhos. Estou falando aqui do dia a dia de Las Vegas. É aqui que você tem que aprender a ter atitude, quando o cara te fecha na freeway. Né? Vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo outro dia. Uns poucos dias atrás eu peguei meu café no Starbucks e tinha esquecido meu telefone dentro do carro, celular. Vocês não vão acreditar que eu vou contar, mas eu vou contar. Tá todo mundo assim, uau! Bom, deixa isso pra lá, vamos continuar aqui a conversa. Aí eu tava lá com meu café, a menina do próprio Starbucks vem, bateu no meu café e virou um pouco assim, fiquei todo melado, café melado. Voltei para aquele lugar onde tem açuquinha e papel para me limpar e tal. E uma senhora tinha colocado um celular ali perto do meu copo e tinha saído para pegar um café para ela. E eu desligadamente tal, limpei o café e tal, peguei o copo e o celular da mulher. Cara, essa mulher voou em cima de mim. Você está pegando meu celular? Começou a me bater. Vocês não vão acreditar, isso é verdade que está acontecendo. Aquele monte de gente olhando, eu falei, meu Deus, what's going on? I don't need your cell phone. Eu sei que ficou muito feio aquela coisa toda. Agora vocês imaginam, um pastor de uma igreja, pai, avô, apanhando uma mulher no Starbucks porque está tentando levar o celular. Aí você fala assim, pastor, qual é a tua atitude diante disso? É essa hora que você é provado. Tem que ter a graça. Porque é o seguinte, naquele momento, o Starbucks inteiro está te vendo como um ladrão. É. Você precisa consertar aquilo. Uhum. Aí eu fui lá fora, peguei meu celular, fiz assim, ó, hey, I got one. Né? Mas você sabe que na vida a gente pode passar por umas coisas muito loucas. Sem esperar. Cara, é um negócio muito louco isso que aconteceu. Muito doido. Que ela fez errado, que ela também não tem direito de me bater. Né? Só a Alice, né, pastor? Só a Alice. Agora eu pergunto para vocês, qualquer... Melhor que chama a polícia. Se chamasse a polícia eu ia explicar, não. Eu peguei, a mulher botou o telefone aqui, a minha cabeça estava voando. Eu peguei o celular dela assim, sabe? Igualzinho, praticamente o mesmo case, tudo igual. Eu peguei, ela voou em cima de mim. Bom, mas tem motivo de grande alegria quando passares por várias provas. Sabe por quê? Porque tem que existir dentro de nós uma atitude cristã, mesmo na maior loucura que está acontecendo no nosso redor. Em outras palavras, preste atenção no que eu vou falar agora que é sério. Quando algo acontecer para você de fora para dentro, a atitude funciona para isso. Para saber como que você reage com aquilo que está te acontecendo. Foi claro? Atitude
é a mola motriz que te empurra numa direção correta quando algo errado ou ruim está acontecendo com você. Aí precisa de atitude. Porque você passivamente não vai vencer o que está acontecendo lá fora. Foi o que aconteceu nesse cara. A mulher depois percebeu a palhaçada que ela fez, ela passou com uma vergonha por mim, ela ficou com vergonha, ela ficou envergonhada. Mas não pediu desculpa. Não pediu desculpa, mas é o seguinte, o mundo é diferente dos crentes. Mas o senhor pediu desculpa pra ela? Eu falei, perdoa, desculpa, claro. É. Então pronto, por Porque isso que ela ficou envergonhada, exatamente. Entendeu? É. Mas um monte de coisa pode acontecer que tem aparência de erro e não é erro. Uhum. E você pode estar envolvido nisso. Uhum. Você pode ser cotado como alguém que você não é de fato. Eu não sou isso, eu não estou roubando o seu telefone. Eu não preciso do seu telefone. Esse Eu sou... não foi. Não é? Comigo aconteceu pior. Pelo amor de Deus. A minha sócia tinha um carro, na época era um Uno branco. A gente parava todo dia. Fala um pouquinho mais alto que está gravando. Ok, a gente parava todo dia em frente à loja e eu estava de carona com ela, porque a gente morava de frente uma para outra. Um dia eu dava carona para ela e ela dava para mim. Ela disse, não, hoje você dirige. Aí ela me deu a chave do carro dela, nós entramos no carro, fechamos a loja e fomos embora, né? Aí ela olhou pro carro e falou assim, mas meu carro, o que está acontecendo? Meu carro não tem aparelho de som aqui não. Aí eu falei, como? Aí ela falou assim, não, essa roupa que está aqui não é minha. Isso a gente já tinha dobrado o quarteirão. Oh, my goodness. Meu Deus. Aí eu falei assim, Isso é um pouquinho pior, não? aí eu falei assim, você tem certeza? Aí ela falou assim, cara, esse não é meu carro. Eu falei, então vamos voltar lá. Já tava todo mundo esperando. Aí nós voltamos, damos uma volta, quando nós voltamos, quando nós chegamos, a polícia já estava lá. Oh! Olha, essa foi bem pior que a minha, hein? O vizinho da loja viu nós saindo no carro e chamou a polícia. Porque o dono do carro estava lá. Mas a chave era... A chave serviu o carro a chave do carro dela serviu no outro carro, do outro carro serviu no dela. Olha só. E não pode, né? Vamos para a resolução. Eu já tentei entrar em outro carro igual. Vai explicar. E aí, mas espera um pouquinho. E aí, Ué, a gente pediu desculpa porque achou que era o carro. E a chave E a chave serviu. serviu e nós fomos embora, o carro igualzinho. gente, Parado na só porta. para finalizar, semana passada estava no Smith aqui em cima, um carro preto igual o meu. Eu abri a porta e entrando nele. O carro estava aberto. Eu já fiz isso também. Isso vai acontecer. Agora é o seguinte, Não, atitude, porque você é cotado, você é mal interpretado. É. Quando a vida te interpreta errado, quando as coisas acontecem e você não é nada daquilo, você, porra, pelo amor de Deus, né? Quando o cara pensa que você está levando a mulher dele, você estava apenas levando um pacote no carro dela, cuidado com a aparência do mal, né? Porque senão, o mundo é assim, o mundo vai te julgar mal. Só que você tem que ter atitude. Ou seja, você sabe quem você é. Amém? Você sabe quem você é dentro de você. Então o primeiro ponto é esse aqui, no meio das provas. O segundo ponto, segundo texto, em 1 Pedro, né, que ele diz assim, nisso vocês exultam, significa nisso vocês se alegram. Está vendo a atitude aí? No primeiro texto falava de alegria, nesse segundo também fala de alegria. Exultar significa se alegrar, ok? Então, vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação, porque a provação entristece. Não é nada agradável você levar uns tapas no Starbucks. Né? Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então veja, a fé de vocês é comparada com ouro e ela precisa ser refinada, porque ela está bem suja, é o que Jesus está falando. E a única maneira de refinar a fé de vocês é passar no fogo. Uau! Presta atenção, porque às vezes Deus não te livra da fogueira, Ele te livra na fogueira. Amém? Vocês não pegaram isso aí, mas depois vocês vão ouvir o vídeo e vocês vão ver. É verdade. Muitas vezes você fala, Senhor, me livra. A gente tem mania de ter um sistema de alarme divino para Deus livrar a gente de tudo que é perigo e problema. Às vezes Deus não quer te livrar daquilo, Ele quer te livrar naquilo. Tem certos problemas que vão vir para a sua vida que vão ser, na verdade, solução para a tua vida. Ah, pastor, precisa falar isso para mim hoje. Não?
Tem certos problemas que podem ser solução para o aprimoramento da gente. Aleluia. Isso é Deus. Amém? Segundo tipo de atitude, qual é? Coragem. Atitude de coragem. O que é coragem? É falta de medo? Não. Muito bem, vocês estão sabendo já, né? Coragem não é falta de medo, coragem é vitória sobre o medo. Você age mesmo com medo, isso é coragem. Eu estou com medo, mas eu vou. É verdade. Né? Eu estou com medo dessa situação, mas eu vou enfrentar, é coragem. Então, coragem não é a ausência de medo, coragem é o enfrentamento dele. E a palavra de Deus diz em vários textos do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é repleto de atitudes de coragem. O Novo Testamento nem tanto, mas o Antigo é. Por exemplo, quando Davi falou para os seus valentes, agora pois sejam fortes as vossas mãos e sede o quê? Valentes. Por quê? Porque Saul, vosso senhor, é morto e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. A situação era péssima. Davi começou o reinado dele, irmão, debaixo de pedrada. Ele foi perseguido e quase morto. Ele passou o inferno, aquele cara. E ele pegou toda a moçada que estava desempregada, endividada, tudo lascado, quebrado. Falou, vocês vão ser meu exército. Não é interessante isso? Sabe quando ele pega gente que como é que eu poderia dizer em português? Da ralé. Porque não tinha, ele não tinha soldado. Quem está desempregado aí? Está qualificado, come on. Quem está cheio de dívida? Opa, entrou. Deprimido. Era o pior povo. Era o que sobrou para ele. Ele falou assim, vamos ver o que a gente faz com isso. Irmãos amados, isso é poderoso. Porque às vezes a gente não vê nas nossas mãos as melhores coisas, mas a gente tem que ter a melhor atitude. Mesmo com as piores coisas fora de nós. Amém. É verdade. A gente está nos Estados Unidos da América, eu vejo crente reclamando. Eu vejo gente reclamando. Não aqui na igreja, porque aqui todo mundo é maravilhoso e ninguém reclama. Eu não vejo por aí, mundo afora. Muita gente reclama. Esse país, não sei o quê. E eu não gosto disso. Eu também não. E faz o que então? Né? Exatamente. Tem gente brasileira que reclama dos Estados Unidos. Eu falo, meu filho, pega a tua mala, volta pro país, vai andar no trem da CBTU que eu vi hoje, aqui tudo parado. E olha aqueles que já voltaram, se deram mal, vieram de volta e estão reclamando. E reclamando. E continuam reclamando. Então, presta atenção. Tem ir lá, qualquer lugar. A atitude, Até em Dubai. ela é fundamental pra gente. Todos nós. Nós estamos falando agora de uma atitude de coragem. Né? Tem um outro texto que diz assim, em Isaías 35, versículo 4, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. O que Deus está falando assim? Diga aos desalentados. O que é desalentado? Ao sem fé, sem Um coragem? cara sem alento, sem ânimo. ânimo. Então, vamos mudar isso aqui. Ó. Diga a todos os desanimados. Mano, vamos ser fortes aí. Levanta o ânimo. É assim que Deus quer. Deus não quer crente, né, caindo pelas tabelas. Ele quer um pessoal realmente que fala assim, Deus, o Senhor está conosco. Não é digna a minha atitude com um Deus tão grande. Se eu estou desanimado, eu não estou sendo digno com Deus. Eu estou falando para ele, Senhor, o Senhor não é suficiente. Está entendendo isso? Deus não gosta de gente desanimada. Deus não gosta de gente desalentada. De gente que fica só, ai meu Deus, esse negócio não vai dar certo. Ai meu Deus, esse business não vai dar certo. Ai, negativismo, sabe, o tempo inteiro. Tem gente que é perito nisso. Né? Graças a Deus que a nossa igreja não tem isso. Aleluia. A terceira atitude é a atitude de diligência. Diligência, irmãos, não é aquela carroça do tempo do faroeste. O que significa diligência? Significa produtividade. Né? Ou seja, é você produzir bem aquilo que você tem. Olha só o que diz Provérbios 12, 24. A mão diligente dominará, mas a remissa, aquela frouxa, ela será sujeita a trabalho esforçado. Isso daqui é verdade ou é mentira? Chega um chinesinho lá de Hong Kong,
monta um business aqui, é super diligente. Sabe quem trabalha para ele? O americano, muitas vezes. Uhum. Que é o dono da terra. Vocês estão entendendo isso? Os americanos têm um país próspero, abençoado, mas muitos deles estão sendo sujeitos a trabalhos forçados dentro de companhias que são estrangeiras, porque eles também, muita gente tem aquela atitude de eu sou tranquilo. Então essa é uma grande verdade. A mão diligente domina e a mão remissa vai ter que trabalhar pesado, vai ter que lavar chão, vai ter que fazer isso, que é a vida, não é isso? Tem um outro provérbio, Eclesiastes 10:18, diz assim: pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a cara. Significa isso? Significa que se o cara não tiver coragem de subir ali e arrumar o xingo da cara, vai pingar na cabeça dele na cama. Uhum. Aí não adianta ficar, Senhor, nosso Deus e Pai, manda agora teus anjos de poder sobre esse telhado, cobre com a tua mão divina o meu telhado, aleluia, Senhor. É assim? É assim que funciona? Porque a gente tem a tendência de buscar o sobrenatural para as coisas naturais que são da nossa alçada resolver. Falei tudo, né? Quem troca o meu pneu sou eu, não é o anjo Gabriel. Quem busca trabalho sou eu. E vai que eu encontro. Né? Tem gente que não sabe procurar trabalho porque vai que encontra. Vai ser um pouco. Provérbios 6, de 6 a 11 diz assim: observe a formiga preguiçosa. Nota, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade de sobrevirá como um homem armado. Esse texto fala tudo. Não para nós, porque eu conheço vocês são trabalhadores, graças a Deus. Estou falando sério agora. Todo mundo aqui, ninguém é vagabundo. Mas vocês percebem que tem gente nas igrejas que adora ser socorrido, socorro. Aleluia. Eu sou de Jesus, irmão, amado. Mas o cara não levanta uma palha. Não é verdade? Estou errado? É, você nunca conheceu gente pelas igrejas do Brasil afora? É assim mesmo. Tem gente que fala assim: irmão, levante uma oferta para mim, aleluia, glória a Deus. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Sabe por que a Bíblia está falando de ter com a formiga? Quem já viu formiga trabalhando? Formiga tem atitude que muitos humanos não têm. É, tudo na cabeça. Até a formiga morta, eu vi a formiga maior que ela. Estava levando uma morte. Então é isso, a formiga, ela tem atitude. Por quê? Porque ela já tem intuitivamente com ela que o frio vai chegar. Então ela prepara todo o alimento no verão, vai preparando a casinha dela, a lareira está aqui, entre aspas, a lenha já está toda preparada para o fogo, o frio vem aí. E ele vem, não é assim que diz a palavra de Deus? Eu destruía casinhas delas quando era criança. E quando chega o frio? Agora isso daqui não é para... Por que a Bíblia está mandando a gente ter com a formiga? Porque Deus coloca na natureza, irmãos, coisas absolutamente essenciais para ensinar o homem. É verdade. Se você observa uma formiga, muitas vezes a gente tem vergonha. Porque ela não fica pensando no mau tempo, ela não fica, pô, hoje vai chover, às vezes eu vou trabalhar. Ela está pegando a folhinha dela, ela está trabalhando. Ela não está pensando assim, pô, estou ganhando pouco, meu Deus do céu. Ela manda ver. E o ser humano é o único que tem essa filosofia de, eu não posso, meu Deus. E Deus está falando, não, vai ter que aprender. Aprende com ela. Aprende com o bicho inanimado aí, o bichinho. Porque ele ensina pra gente. Não é? Outra atitude. Uma atitude de amor, de bondade. Porque o amor e a bondade não são somente coisas espirituais.
A gente precisa decidir amar e ter bondade. Olha que coisa tremenda. A atitude é que o Mateus falou. Move as nossas ações, certo? Então preste atenção. Eu nunca serei um cara amoroso se eu não praticar amor ativamente, de maneira, como é que fala? Proposital. Eu estou esperando que Deus me faça um milagre, que mande uma unção, a glória gloriosa, e eu começo a sentir amor. Isso aí é a coisa mais idiota que pode existir na mente de crente. Sabe o que Deus está falando para nós? Se vocês não aprenderem a praticar amor de maneira proposital, vocês nunca receberão o amor que necessitam ter. É isso aí. E se vocês não praticarem a bondade, vocês não serão bons. É assim que funciona. Olha lá o texto de Colossenses 3,14 diz: sobre tudo isso, revestivos de quê? Do amor. Do amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você se reveste, significa que você põe algo sobre você. Você não chega no seu closet de manhã para se vestir e as roupas começam a pular em cima de você. Pula. Você tem que escolher. Bom, hoje, por exemplo, a Tânia olhou lá no closet dela e falou: vou usar essa camisetinha pink. A Mari falou assim: vou usar essa aqui vermelha. E assim foi. Porque vocês escolheram o que vocês querem vestir. Paulo está falando assim: façam a mesma coisa com amor. Decidam se revestir de uma atitude de amor. Isso é muito poderoso, né? É uma atitude. E quando é que a gente deve se revestir de amor? Sempre. Todo dia. Com gente boa e com quem não merece. Por exemplo, eu não estou com raiva daquela mulher dos tabacos, só para a gente fechar a história de lá de trás. Eu sei que ela é ignorante, eu sei que ela não é crente em Cristo. Eu sei que a cabeça dela deve ter um background todo mal. Que as amizades dela talvez sejam péssimas. Que ela está acostumada a ter essa percepção de que todo mundo rouba. Ela está nela, mas eu tenho misericórdia dela. Porque eu não sou ela, não estou nela. Mas eu tenho amor por ela. Amém, não? Amém. Beleza. Eu gosto desse amém, porque é um amém difícil de dar. Mas muitas vezes a gente tem que agir com a graça, pastor. Mas a graça é tudo, né? A graça é tudo. Sem a graça você não consegue amar, assim. Esse revestimento é pura graça. É igual a mulher que bateu no meu carro. Eu fiquei presa dentro do carro e eu pedi desculpa pra ela, I'm sorry. Ela ficou olhando na minha cara. Eu falei pra ela, sorry. Agora isso daí é graça. E é sinal que a Mari já mudou muito pelo poder de Deus. Entendeu? E eu fiquei sentadinha lá dentro, assim, na maior tranquilidade. Se fosse em outra época, eu tinha Eu sei. porrada nela. Eu sei que Não, você não conhece, pastor, já Então sabe. é isso que eu tô falando, não. A Mari tá falando isso aqui, eu conheço a Mari há uns 13 anos atrás. É. A Mari de agora não é mais aquela. É. Porque ela está se revestindo de graça e amor. Mas então, realmente, eu estou usando a graça, pastor. Mas é isso. Ela veio falar comigo dentro do carro, eu falei, I'm sorry. Eu falei, nossa, essa sou eu, nem eu me conheço. Mas é assim que tem que ser. Mas ela ficou toda desconcertada, e é verdade. Se você não se revestir de amor e de bondade, você não vai a lugar nenhum. Enfim. Ela faz. Olha outro texto aqui que diz, ó, revestivos, pois. Percebe como que Paulo usa essa palavra revestir? Revestivos, pois, como eleitos de Deus do quê? De coração, compassivo, de benignidade. Humildade. Né? É difícil ser humilde e bom e manso e longânimo. Longanimidade é uma palavra grega, significa macrotimia, grande elasticidade. Macrotimia é o que significa essa longanimidade. Você não quebra fácil, você estica. Agora, cuidado que quando vem, às vezes vem com muita força. Ah, velho. Vai esticando. Não vai estilingue. esticando. Então precisa ter cuidado também na volta. Amém? Uhum. A última atitude que eu quero falar hoje é a atitude da humildade. Ok, pessoal? Atitude de humildade. A atitude de humildade é o seguinte, é aquela diferente do pastor que foi eleito como o pastor mais humilde da congregação e deram para ele uma medalha. Ele nunca mais tirou do peito, e o povo foi lá e arrancou do peito dele porque ele parou de ser humilde. Então é isso. Você só sabe que é humilde quando você não tem o seu próprio conceito sobre a tua própria humildade.
Aí eu sou humilde, legal. Né? Então, velho, apesar que tem um fato engraçado na Bíblia, antes de eu passar para o texto, eu vou só comentar com vocês. Você sabe que Moisés escreveu o Antigo Testamento, 5 livros de Moisés, certo? E num dos textos que ele mesmo escreveu, ele escreveu assim: então o varão Moisés, falando dele mesmo, era o homem mais humilde e manso da terra. Ele escreveu isso sobre ele mesmo, mas ele escreveu isso quando você sabe que você é humilde, tem noção verdadeira de que você é humilde, você não está errado de dizer que é. Você só está errado de se ensoberbecer por ser humilde. Pô, só fechei aqui a cereja do bolo. Né? Filipenses 2, 5 a 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele era Deus, o tempo inteiro, nunca deixou de ser. Mas enquanto ele andou como homem, ele se esvaziou da glória divina e andou como servo, como homem, realizando todas as coisas na terra como homem, dependente do Pai. E sofreu até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus, depois dessa morte, exaltou ele de tal maneira que o nome dele está acima de todo nome. Primeiro vinha a humilhação e depois a exaltação. A palavra de Deus diz assim: aqueles que se humilham serão exaltados por Deus, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Muito simples. Amém? Então, irmãos, essas são as atitudes que eu gostaria que a gente pensasse um pouco nessa semana.